Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Queremos cumprimentar a todos que estão assistindo esta live. Convido a você a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, de número 91. E fique certo, você que está na sua casa, que Deus ele tem uma bênção toda especial para a tua vida nesta noite, através dos louvores, através da palavra. Então larga tudo o que você está fazendo neste momento e preste atenção em tudo que for feito neste santo lugar, porque Deus é aquele que fala, é aquele que promete, é aquele que cumpre. Nos diz a palavra do Senhor no livro de Salmos, de número 91: o que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e eu glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz, ele me invocará e eu lhe responderei. Comece a invocar o nome santo do Senhor enquanto esse louvor vai falando no teu coração neste momento. Se coloque na presença do Senhor. Aleluia. Estou
Glória a Deus, aleluia. Comece a falar com Deus agora, vocês que está aí na sua casa, em seu lar. Você que está aqui na nave desta igreja. Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória, na tua santa presença, Pai querido, nós te colocamos. Deus Todo-Poderoso, tu és maravilhoso, tu és conselheiro, tu és o Deus forte, tu és o Pai da eternidade, tu és o príncipe da paz. Rei da Glória, a tua palavra nos diz, Senhor, a Deus, que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão sem que se cumpra. Rei da Glória, há muitas promessas inseridas na tua palavra, ó Pai querido, para o teu povo. E nesta noite, ó Pai querido, nós estamos orando, dando início a esta live, ó Pai querido. E neste momento nós pedimos para que o teu poder, que é, Senhor a Deus, teu poder, teu Espírito Santo, que é onipresente, ó Pai querido, esteja visitando cada lar, ó Pai querido, esteja visitando cada vida, Senhor a Deus, que está, Senhor a Deus, assistindo essa live, que largou tudo, Senhor a Deus, que estava fazendo, neste momento de adoração, neste momento de súplica, neste momento, ó Pai querido, que está prestando o seu culto racional, ó Pai querido, o seu culto inteligente. Rei da Glória, Deus Todo-Poderoso, nós pedimos que a tua virtude, que o teu poder, que o teu Santo Espírito esteja visitando cada lar, ó Deus Todo-Poderoso. Tu bem sabes, ó Pai querido, o que, Senhor a Deus, o teu povo necessita neste exato momento. Tu bem sabes, Senhor a Deus, o que a igreja necessita, ó Pai, mas a tua palavra nos diz, ó Deus, que nós invocaríamos, ó Pai querido, ao teu santo nome, e o Senhor iria nos responder. É a tua palavra, ó Pai querido, em que nós estamos orando neste momento, e a tua palavra nos diz que praga, ela nenhuma chega à nossa tenda, ó Pai. O Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardar, para nos livrar, para nos proteger, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai querido, que essas promessas inseridas na tua palavra estejam sobrevindo sobre as nossas vidas, sobre cada lar, ó Pai querido, que está assistindo essa live, que, ó Pai querido, que esta palavra esteja indo de encontro, esteja alcançando o homem, esteja alcançando a mulher, esteja alcançando o jovem, o adolescente, a criança, ó Pai querido, esteja, Senhor ó Deus, ó Pai, se revelando de uma maneira diferente, de uma maneira toda especial, ó Pai, e que a tua virtude, que o teu poder, que o teu Santo Espírito, ó Pai querido, esteja abençoando, esteja, Senhor ó Deus, renovando, esteja transformando, esteja, Senhor ó Deus, revigorando as forças, ó Pai querido. Se alguma pessoa é enferma, que seja curada, que se alguma pessoa triste, que volte a alegria, se alguma pessoa em depressão, que seja liberta deste mal nessa noite, em o nome de Cristo Jesus, ó Deus. Pai Celeste, fala, Senhor ó Deus, através dos louvores, fala através da tua palavra aos nossos corações, aqui nessa noite, ó Pai querido, em o nome de Cristo Jesus, é o que eu peço e te agradeço, para a honra e glória do Pai, para a honra e glória do Filho, e para a honra e glória do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor, a Deus, aleluia. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer.
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero saudar todos que estão aqui e aqueles que também nos assistem com a paz do Senhor. Deus abençoe a tua vida, Deus te alcance, aonde você estiver se reunindo para adorar a Deus. E desde já eu quero convidar você a compartilhar o link desta live, tanto no seu Facebook, no seu Instagram, também nos seus status do WhatsApp, nos seus stories, que você possa evangelizar. Use essa ferramenta. Nunca foi tão evidente o uso das redes sociais para falar de Jesus como nesses dias que nós estamos vivendo. Então seja um evangelista e compartilhe essa live, que eu tenho convicção e certeza que Deus irá falar com alguém, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero adorar o Senhor com louvor. Este louvor fala muito em meu coração, e eu tenho convicção que Deus irá falar contigo, porque nós queremos ver a glória do Senhor, irmão. Nós queremos sentir o poder e a unção de Deus de maneira real em nosso meio. E esse é o anseio do nosso coração, esse é o anseio das nossas vidas. E eu quero dizer que nós sentimos a glória aqui na igreja, e essa mesma glória que está se manifestando aqui também pode se manifestar aí na sua casa, aí na sua sala, aí na sua cozinha, no seu quarto, em frente à sua TV, em frente ao seu celular, aonde você estiver reunido com a tua família, você pode sentir o impacto da glória de Deus. Então deixe Deus te tocar, deixe Deus te envolver, adore a Deus conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém? Vamos adorar a Deus. Te vi na sarça ardente, Deus também te vi no vento. Deus, eu já te vi na coluna de fogo, Deus também te vi na nuvem. Mas hoje eu vim aqui pra dizer pra ti: não me deixe subir sem ver tua glória. O seu povo até pecou, bezerro de ouro até fizeram, mas eu não saio daqui sem ver tua glória. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor. Eu derramo glória, na tua casa eu derramo glória, na tua família eu derramo glória. Recebe agora a minha glória, na pregação eu derramo glória, no ciclo de oração eu derramo glória, nos meus obreiros eu derramo glória. A minha casa está cheia de glória.
recebe a minha glória. A minha glória fez o mar se abrir, a minha glória fez muro cair, a minha glória acompanhou meu povo, a minha glória fez leão fugir, a minha glória te abraça agora, a minha glória te cura agora, a minha glória te batiza agora, a minha glória te sustenta agora, a minha glória fez o chão tremer, a minha glória fez o morto reviver, a minha glória fez o inferno abalar. Desci aqui foi para me apresentar com glória. Recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória. Quando a minha glória passar, esta enfermidade não vai suportar, porque a minha graça vai te abraçar, ela vai te curar, ela vai te tocar. Recebe a minha graça que desceu neste lugar. A minha glória fez o mar se abrir, a minha glória fez muro cair, a minha glória acompanhou meu povo, a minha glória fez leão fugir, a minha glória te abraça agora, a minha glória te cura agora, a minha glória te batiza agora, a minha glória te sustenta agora. Recebe a minha glória. Aleluia. Receba a glória de Deus aí. Receba a unção de Deus aí. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar adorando o Senhor com um louvor bem animado, para exaltar o nome do Senhor, um hino de fogo, para você botar o inimigo para correr aí onde você estiver. Então fique atento, fique apercebido, não se distraia por nada. Fique esperto onde você estiver, que a presença de Deus ela pode tocar você aonde você estiver. Aleluia, vamos adorar o nome do Senhor. Vejo um homem de branco dentro da congregação. Vejo um homem de branco com um cântaro na mão. Vejo um homem de branco dentro da congregação. Vejo um homem de branco com um cântaro na mão. Ele quer te dar água pra beber, ele quer te dar água pra beber, ele quer te dar água pra beber, ele quer dar água pra você, ele quer te dar água pra beber, ele quer te dar água pra beber, ele quer te dar água pra beber, ele quer dar água pra você. Deixa o Espírito Santo te envolver, deixa o Espírito Santo te envolver, deixa o Espírito Santo te envolver, e você vai ver a glória de Deus aqui descer, e você vai ver a glória de Deus aqui descer. Deixa o Espírito Santo te envolver, deixa o Espírito Santo te envolver, deixa o Espírito Santo te envolver, e você vai ver a glória de Deus aqui descer, e você vai ver a glória de Deus aqui descer. Glória, 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 o fogo vai descer. Glória, 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 glória,
glória, glória, se encha de poder. Glória, 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 glória. O fogo vai descer. Glória, 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 se encha de poder. Quem quer vitória da glória, se der glória vai descer vitória. O anjo vai descendo agora, trazendo a tua vitória. Homem de Deus da glória, se der glória vai descer vitória. O anjo vai descendo agora, trazendo a tua vitória. Mulher de Deus da glória, se der glória vai descer vitória. O anjo vai descendo agora, trazendo a tua vitória. É glória, 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 é glória sem parar. É glória, é glória, é glória, é glória, é glória, é glória, é glória. Receba a tua vitória, mas receba aí a bandeira da vitória. Receba aí a bandeira da vitória. Receba aí a bandeira da vitória. Receba aí, aleluia. Mas receba aí a bandeira da vitória. 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 A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. 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 A vitória é nossa. Aleluia! Mas quanta glória neste lugar, quanta glória neste lugar, quanta glória neste lugar, quanta glória neste lugar. Mas quanta glória neste lugar, quanta glória neste lugar, quanta glória neste lugar, quanta glória neste lugar. Mas quanta glória neste lugar, quanta glória neste lugar, quanta glória neste lugar, quanta glória neste lugar. Oh, glória, aleluia, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, glória a Deus, santo é o nome do Senhor, aleluia, digno ao Senhor. Neste momento nós estaremos fazendo uma oração em consagração aos dízimos, às ofertas. Já tem sido colocado a conta da igreja, o Pix. Então você pode fazer o Pix, você pode fazer o teu depósito na conta da igreja. E nós estaremos orando em consagração. Neste momento, você que tem o seu dízimo, a sua oferta, apresente a Deus neste momento. Senhor, a Deus, na tua presença, ó Pai querido, nós estamos orando em consagração aos dízimos e às ofertas para o bom andamento da tua obra. Rei da glória, e na tua palavra, Senhor, a Deus, está inserida promessas com respeito, Senhor, a Deus, à fidelidade. E nós pedimos, ó Pai querido, que essas promessas estejam, Senhor, a Deus, adentrando cada lar, cada despensa, cada celeiro do teu povo, ó Pai querido. E olha, Senhor, a Deus, pela fidelidade da tua igreja, fidelidade, ó Pai querido, do teu povo. E pedimos, ó Pai querido, que as mais ricas bênçãos estejam sobrevindo, ó Pai, conforme as tuas promessas, ó Pai, bênção tal que advenha abastância. Rei da glória, Senhor, a Deus. E neste momento, ó Pai, nós já deixamos, ó Pai, consagrado os dízimos e as ofertas para o bom andamento da tua obra, em o nome de Cristo Jesus, tudo para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Convosco, pastor Samenberg, nesta hora, e a palavra do Senhor
aos nossos corações. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, estamos aqui em mais um culto, em mais uma live, e nesta noite tão abençoada, o poder de Deus, o agir de Deus, e você que nos assiste, é o alvo de Deus para ser poderosamente abençoado. Deus abençoe os irmãos que estão aqui também, o pessoal da mídia, os músicos, né? E vamos ouvir e meditar na palavra de Deus. O livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Aleluia. Profeta Joel, capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Enquanto você acha na sua Bíblia, o tema desta mensagem, desta pequena meditação, nesta noite, o qual Deus colocou ao meu coração, é a posição da igreja em tempo de guerra, conforme a palavra de Deus. A posição da igreja em tempo de guerra, conforme a palavra de Deus. Conforme a palavra de Deus, em tempo de guerra, a igreja tem uma posição. O tema é a posição da igreja em tempo de guerra, conforme a palavra de Deus. Quero que você guarde, quero que você medite, quero que você ouça bem, porque o momento ele é propício. Aleluia. Está escrito assim: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, e suscitai os valentes. Cheguem, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras, e diga o fraco: eu sou forte. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é conhecido também pelo nome de Jeová Sabaoté, o Senhor dos exércitos de Israel. E quando nós lemos um texto que fala em guerra, o nosso pensamento, ele nos leva aos tempos das guerras, onde as pessoas usavam lanças, espadas, tanque de guerra, fuzil, bomba atômica, armas químicas, armas nucleares, confrontos onde somente o exército vencedor era aquele que se colocava numa posição para vencer aquela guerra. O exército vencedor era aquele que era o mais preparado. O exército vencedor era aquele que era o mais bem armado. O exército vencedor era aquele que tinha a melhor estratégia. O exército vencedor era aquele que cantava a sua vitória. Assim nós entendemos que no decorrer dos tempos, dos anos, houve muitas guerras. A Bíblia fala sobre muitas guerras. E a pergunta nesta noite: foram homens, foram governos, foram generais, foram exércitos que provocaram esta guerra? Não. Acima de tudo, algo espiritual fez com que os homens fossem conduzidos, forças invisíveis
fez com que nações fossem induzidas, para que houvesse guerra, para que houvesse morte, para que houvesse destruição, por poucas coisas, por pequenas coisas, pelo poder, por terra, por riqueza, de repente, por orgulho, mas foi causado, foi planejado, foi arquitetado no mundo invisível, no mundo espiritual. O nosso Deus, Ele é espírito, no entanto Ele é real. E você que me assiste, você que me ouve, você sabe que existe um mundo natural, palpável, físico, mas também eu quero que você saiba que existe um mundo invisível, que é um mundo espiritual, porém real. E é lá no mundo espiritual que é planejado e arquitetado estas guerras, onde a espada, onde o fuzil, a lança, o escudo, os submarinos, as bombas nucleares, armas são usadas. E nesta batalha o envolvimento é físico, o envolvimento é bélico, o envolvimento é carnal. Mas pastor, se estas guerras elas são arquitetadas, elas são planejadas no mundo espiritual, no mundo invisível, como é que se faz então contra aqueles que arquitetam, planejam estas guerras no mundo invisível, no mundo espiritual? Por isso, nesta noite, o tema desta mensagem e o tempo o qual vivemos é propício à posição da igreja na guerra, conforme a palavra de Deus. A posição da igreja na guerra física causada pelo mundo espiritual, conforme a palavra de Deus. Aleluia. Por isso, no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, quando nos diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra esse lado do diabo, porque a nossa luta, a nossa guerra, não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades e contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A nossa guerra não é contra a carne, a nossa guerra não é contra o sangue, a nossa guerra é contra principados, a nossa guerra é contra potestades, os arquitetos, os planejadores da guerra física e as armas que estão sendo usadas, os satélites, armas químicas,
usando até mesmo governos. Quando se fala em principados, se fala sobre príncipes. Estes príncipes que têm a função, aleluia, de tomar lugares, cidades, países, territórios e manipular tudo que diz respeito à cidade, aos países e aos territórios. Satanás não cria nada, ele somente copia, aleluia. Ele copiou a hierarquia do céu. Jesus é o príncipe da paz, Satanás é o príncipe das trevas, aleluia. Derrotado, porém, continua querendo resistir. É ele que arquiteta para que principados e potestades tenham as suas ações, obedecem, aleluia. São demônios que são revestidos ou capacitados de autoridade maligna, e eles dominam governos, países, cidades, territórios, e por obedecer Satanás e serem malignos, então não é de se admirar que morte, destruição, aleluia, e o caos esteja no plano arquitetado no mundo espiritual pelos principados e as potestades, executando as ordens de Satanás e dos principados no mundo, aleluia. E isto é uma guerra, e esta guerra não pode ser vencida com espada, e com fuzil, e com bomba atômica, mas a palavra de Deus diz que as armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. As nossas armas, elas são espirituais. Por isso, nesta noite, a posição da igreja na guerra, conforme a palavra de Deus. A posição da igreja na guerra, conforme a palavra de Deus. As potestades são milhares de demônios das trevas, aleluia, que obedecem a Satanás, aleluia. Esses demônios, potestades, estão preparando o mundo para o governo do anticristo. E quando o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios sobre a hierarquia, principados, potestades, dominadores, forças da maldade, nós não temos tempo de falar sobre todos eles, mas eu quero que você entenda que os causadores das mortes, das desgraças, das pestes, das guerras, que executam a ordem dos principados de Satanás, são as potestades. São as potestades. Que alguém pode dizer que seja o anjo da morte, que alguém possa dizer que é o anjo da pandemia, que alguém possa dizer que é o anjo da corrupção ou da injustiça, mas são mentes que são manipuladas por potestades. E nesta guerra não vai vencer o melhor exército da terra, que tenha as melhores armas, seja química, seja nuclear, ou seja lá a arma que for, mas o exército que vai vencer chama-se igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Por isso, nesta noite, o tema desta mensagem é a posição da igreja na guerra, conforme a palavra de Deus.
E mesmo que a gente seja pequeno, a gente percebe que a posição hoje da igreja, ela ainda não está sendo conforme a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque quando você abre a palavra de Deus, você vê um menino de 1,5 metro entrando no vale para guerrear contra um gigante de 3 metros de altura. E ele chega naquele vale e ele já mostra as suas armas. O gigante estava com espada, com escudo, e ele estava com uma funda. Mas quando ele olhou para o gigante, ele diz: ó, você vem contra mim com espada, com lance, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Olha a posição do menino de 1,5 metro. Você vem contra mim, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Então é muito importante que a gente entenda o tempo, o momento em que estamos vivendo. E se você perguntar para qualquer cristão da igreja o tempo que ele está vivendo, ele fala: é tempo de guerra, pastor. Estamos no meio de uma guerra, estamos enfrentando uma guerra. Mas a nossa guerra, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, ela não é contra o governo, ela não é contra o homem, mas é contra principados e potestades. E a arma física, a arma carnal não causa efeito nesta guerra, mas são armas espirituais. Aleluia. As armas espirituais, elas precisam ser usadas, e para isso a igreja precisa tomar uma posição. Repita comigo: posição. Aleluia. A posição, quando Deus disse para Joel com respeito à guerra, a posição é: diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Aleluia. Meditando sobre esse texto, o Espírito Santo me levou no livro de Daniel, capítulo 3 e capítulo 6. No capítulo 3 de Daniel, lá estava sendo um homem chamado Nabucodonosor sendo conduzido pela potestade para construir uma estátua muito alta e fazer um decreto nacional. Nabucodonosor, ele fez um decreto nacional, reuniu todos os povos do mundo da época e se reuniram num vale para a consagração daquela estátua. E a ordem de Nabucodonosor era a seguinte: quando os músicos tocarem a música ou tocarem o hino nacional, todo o joelho vai ter que se dobrar diante da estátua que eu fiz. E se alguém não se dobrar para adorar essa estátua que eu fiz, será no mesmo instante jogado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Detalhe: lá na Babilônia estavam os jovens hebreus, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que tiveram os seus nomes trocados como Mesaque, Sadraque e Abednego. E assim aconteceu e assim foi. Eles serviam ao Deus do céu, eles serviam ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, eles serviam ao Deus da Bíblia. E o decreto de Nabucodonosor era que todo mundo tinha que servir aquela estátua. E quando se tocou a música, o hino nacional, com os instrumentos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram. Olha a posição. Eles se prostraram diante do Deus vivo, mas não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor, mesmo sendo ameaçados de serem lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E foi o que aconteceu. Nabucodonosor deu mais uma chance para eles. Fizeram de propósito ou não entenderam. Vou dar mais uma chance para vocês três. Vou mandar tocar de novo o hino. Se vocês não se prostrarem, vão ser jogados dentro da fornalha de fogo.
mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, tocou o hino outra vez, e eles ficaram de pé. Mas pela posição de fé, pela posição, aleluia, de fidelidade ao Deus do céu, mesmo dentro da fornalha de fogo, Deus os guardou, não permitiu que fossem queimados. Deus eliminou o calor do fogo, e eles passeavam dentro da fornalha. E as pessoas, os soldados que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego, eles morreram lá na hora que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei Nabucodonosor olhou pela porta de baixo da fornalha e ficou assustado e disse: não foi 3 homens que nós jogamos lá dentro? Os seus soldados responderam: foi, ó rei. E ele disse: mas eu vejo 4, e o 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Sabe por quê? Porque eles tiveram uma posição de obedecer a Deus e não obedecer o decreto de Nabucodonosor. E a pergunta nesta noite, aleluia, qual é a posição da igreja na guerra conforme a palavra de Deus? Lembra de Daniel? Daniel era muito querido pelo rei, e o rei pensava em colocar ele como governador, como principal dos príncipes. E veio a inveja, fizeram outro decreto. Daniel era um homem de oração, e o decreto era que qualquer pessoa que fizesse um pedido a qualquer pessoa, a qualquer Deus que não fosse ao rei, seria lançado dentro da cova dos leões. E quando Daniel soube do decreto, ele continuou com a sua vida de oração, orando 3 vezes ao dia no seu quarto, que tinha uma janela virada em direção a Jerusalém. E os homens que induziram o rei a fazer aquele decreto sabia que Daniel era fiel, e foram lá e acharam Daniel orando. A posição de Daniel foi continuar orando. Então jogaram Daniel dentro da cova dos leões. Mas a Bíblia diz que Deus enviou o anjo, fechou a boca dos leões, e Daniel não foi devorado. E no outro dia de manhã o rei foi lá, tirou Daniel e jogou aquelas pessoas que tinham induzido o rei a fazer o decreto, aleluia. E tanto Nabucodonosor quanto o rei Dario, eles fizeram um outro decreto. E o decreto que Dario fez, quando Daniel foi tirado da cova dos leões, diz assim: então o rei escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicado. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens da terra tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais de maravilha nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões, e Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Mas nós olhamos e vemos a posição de Sadraque, Mesaque e Abednego, a posição de Daniel. A posição deles não era contra o rei, a posição deles não era contra as pessoas, mas a posição deles era se permanecer fiel a Deus, sabendo que havia algo espiritual que tinha causado aquela situação, e eles precisavam permanecer de pé. E Deus os abençoou, e Deus vos deu vitória. Mas pastor, isso aí é lá no tempo do Velho Testamento, isso aí era no tempo de Josué, isso aí era no tempo de Gideão, isso aí era no tempo de Moisés, isso aí era no tempo de Daniel. Mas quando você abre a palavra de Deus no livro de Atos, você percebe que a partir do capítulo 3, o capítulo 4, já começa uma guerra
sem trégua. E o livro de Atos é o livro que está sendo escrito ainda pela igreja nos dias de hoje. E conforme o livro de Atos, a posição da igreja daqueles dias, eu não tenho sombra de dúvida de falar que precisa ser a posição da igreja nos dias de hoje. Capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4 diz assim, do livro de Atos: por causa de um coxo que foi curado na porta do templo, chamada Formosa, a Bíblia diz que Pedro e João foram presos por causa das pessoas, por causa do evangelho sendo pregado, por causa do milagre que o Senhor operou na porta do templo chamado Formosa. Pedro e João foram presos, foram levados perante o Sinédrio. O Sinédrio era composto de 70 pessoas, como hoje 70 senadores, 70 juízes, 70 deputados, que tomavam as decisões. Pedro e João foram levados perante eles, e começaram a ameaçar: com que poder ou com que autoridade vocês fazem isso? Vocês precisam de falar deste nome, vocês não podem mais falar do nome de Jesus, senão vocês vão ser açoitados, senão vocês vão ser decapitados. É uma ameaça muito grande. Mas o que me impressiona é a posição e a resposta de Pedro. A posição e a resposta de Pedro foi esta: mas Pedro e João responderam: julgai, Sinédrio, se é justo diante de Deus ouvir antes a vós outro do que a Deus, porque não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. A pergunta e o tema desta noite, desta mensagem é: qual é a posição da igreja na guerra conforme a palavra de Deus? Qual é a posição da igreja na guerra conforme a palavra de Deus? Principados, potestades, dominadores, forças da maldade, eles não brincam em serviço, eles manipulam, eles conduzem, eles induzem nações, homens, governos, sistema, preparando o mundo para o anticristo. E a igreja está no meio de tudo isso, e Deus espera uma posição. A posição não é de ir contra a Constituição, mas a posição é de ter uma posição conforme a palavra de Deus. A igreja não pode fechar, a igreja não pode parar. Eu quero que você entenda isso hoje. Mas por que, pastor? Porque a igreja é o único exército que pode vencer esta guerra, e a igreja nunca perdeu uma guerra. Nós não estamos guerreando contra homem, nós não estamos guerreando contra governo, mas nós estamos em guerra contra principados, potestades, dominadores e forças da maldade, que se a igreja tomar uma posição, serão varridos da nação brasileira, e virão tempos de paz, de prosperidade e de refrigério. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando os midianitas saqueavam a lavoura do povo de Deus, no tempo de Gideão, a Bíblia diz que o povo de Deus se escondeu nas cavernas, se escondeu nos buracos, nas tocas, estavam escondidos. Aleluia, estavam escondidos. A posição do povo de Deus nos dias de Gideão era estar dentro das cavernas, era estar dentro das tocas, até que alguém, aleluia,
estava malhando o trigo do lagar, e o anjo apareceu para ele e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aleluia. E nós conhecemos a história, que Gideão tocou a buzina e se apresentou 32.000 do povo de Deus. Depois ficou somente 10.000, depois ficou só 300. E no final, com os 300, sem eles guerrear, Deus deu vitória. Mas eles tiveram que tomar uma posição, eles tiveram uma estratégia do céu. Eles cercaram aquele grandioso exército, sem possibilidade física e de arma humana de vencer, mas pela posição espiritual de servir a um Deus poderoso. Deus deu vitória. Deus deu vitória, e Deus quer dar vitória para o povo de Deus no Brasil. Deus quer dar vitória, Deus quer dar vitória, mas Deus requer uma posição. Está sendo programado no Brasil jejum de arrependimento, de quebrantamento, de busca da presença de Deus, para que a igreja tome uma posição. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Pode fechar templos, pode tentar impedir, mas ninguém para, ninguém fecha a boca da igreja. Quanto mais persegue, quanto mais proíbe, quanto mais decreto, mais o Espírito Santo age, mais a igreja cresce, mais a igreja se multiplica. Entenda isso, toma uma posição, igreja do Senhor. Eu glorifico a Deus, por quê? Porque Deus está mobilizando o seu povo no Brasil. Eu já posso ver alguns pastores com as mãos levantadas nos hospitais, na Santa Casa, no Regional, na Praça do Rio Verde, aqui do 31 de março, do mercado, Supermercado Verde. Homens de Deus, mulheres de Deus, de joelho, clamando, buscando a presença de Deus. Não podemos ficar paralisados, não podemos retroceder, mas precisamos fazer como Pedro. Não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós ensinamos o povo de Deus a ser honesto, nós ensinamos o povo de Deus a pagar os seus impostos, nós ensinamos o povo de Deus a ser obediente aos seus governos, conforme a palavra de Deus, a Constituição do nosso país. Mas olha bem para mim, você que está me assistindo, mas até o ponto que começa a contradizer a palavra de Deus, que é contra o nosso princípio de fé, que é contra a palavra de Deus, então eu quero dizer que importa obedecer a Deus do que obedecer ao homem. E é isso que está faltando na nação brasileira. Os homens de Deus que estão nas prefeituras, os homens de Deus que estão no Senado, na Câmara Federal, os homens de Deus que estão junto desses lugares, aleluia, precisa ser como nos dias de Pedro, de João, de Paulo e de Silas. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um diácono que pregou apenas uma mensagem, e ele tinha a oportunidade de viver. Se ele recuasse, se ele retrocedesse, e esse diácono chamava-se Estevão. Levaram ele em um lugar para apedrejar, e foi um dos sermões mais impactante, mais cristocêntrico que eu vejo na palavra de Deus, que Estevão pregou. E quando ele terminou de pregar, as pessoas que estavam ao redor dele não resistiram à glória de Deus, que começou a resplandecer no rosto dele, e começaram a dizer: o rosto dele parece o rosto de um anjo. E apedrejaram Estevão e ele morreu. Mas ele morreu, mas não retrocedeu, igreja. Mas ele morreu, mas ele viu a glória de Deus.
mas ele morreu, mas ele viu Jesus em pé à destra do Todo-Poderoso. A igreja não pode ser acovardada, não pode ficar escondida, não pode ficar amedrontada. E o tema desta mensagem nesta noite: qual é a posição da igreja na guerra, conforme a palavra de Deus? Aleluia. Os governos não sabem o que fazer, a medicina, a ciência não sabe o que fazer. Uns dizem que o tratamento preventivo, precoce, traz resultado. Outros dizem que a vacina traz resultado, e as pessoas continuam morrendo, e o desmando e o caos vai aumentando, as mortes vão aumentando. É governo, é prefeito que toma sua posição, é o presidente que puxa para um lado. Parece uma batalha física, parece uma guerra política, mas eu quero que você entenda que por detrás de tudo isso está o causador, que a Bíblia chama de potestades. E esses demônios não brincam. Esses demônios só são vencidos com a igreja em jejum e oração, e tomando uma posição, e causando efeito lá na prefeitura, lá na Câmara, lá no Senado, lá no trabalho, aonde estiver, manifestando o poder de Deus, aleluia, não recuando, não retrocedendo. Graças a Deus pelos pastores, pelos irmãos, pelas irmãs que estão indo nos hospitais, levantando as suas mãos nas madrugadas, repreendendo o vírus, ordenando a cura, estão nos montes orando, estão fazendo as suas lives, estão falando do poder de Deus, aleluia. E Deus não está indiferente, porque o nosso general de guerra se chama Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Alguém possa pensar, de repente tem alguém que possa pensar ou possa dizer: mas e se eu for preso? Mas e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? O livro de Atos é a história da fidelidade do Senhor com a sua igreja. Herodes matou a espada Tiago por causa do evangelho. Era proibido, Tiago não parava, ou parava ou morria. Ele falou: não paro, então vai morrer. Levou Tiago em praça pública e decapitou Tiago, e viu que aquilo deu ibope, mandou prender Pedro, para no outro dia também apresentar Pedro e matar Pedro. Colocou 16 soldados, e Pedro acorrentado no tronco, no cárcere inferior, lá na masmorra, ninguém sai de lá. 4 na porta, 4 para cá, 4 para lá, 16 soldados. Mas a Bíblia diz que a igreja fazia em favor de Pedro incessante oração. Incessante oração. E de madrugada um anjo do Senhor entrou na prisão. A porta da prisão se abriu, a cadeia de Pedro caiu no chão, e o anjo falou: coloca a sua capa, coloca a sua sandália. E foram saindo para fora. E quando saíram para fora da prisão, o anjo deixou Pedro. Pedro foi para a casa dos irmãos, e os irmãos estavam orando. Ele bateu no portão. Alguém lá de dentro mandou uma menina lá para ver quem estava batendo no portão. E é tão forte isso, irmãos, que me chama a atenção. A menina viu, não acreditou, voltou para dentro e disse: é Pedro. Os irmãos que estavam orando falaram: mas Pedro não é o anjo dele? Aleluia, não é o anjo dele. Isso me chama a atenção, porque os anjos do Senhor, eles estão à disposição da igreja. Olha para mim, escuta bem. Os anjos do Senhor Deus estão à disposição da igreja. E um anjo de Deus, num dia de guerra, que o povo de Deus não precisou levantar a espada,
Só ele num dia matou 185 mil inimigos. Aleluia. Um anjo de Deus é suficiente para banir principados, potestades da nação brasileira. Mas Deus espera da igreja uma posição. A igreja estava dormente. Alguém veio dos Estados Unidos algum tempo atrás e pregando num estádio, não sei se era no Maracanã. Ele olhou e disse: o Brasil é um leão. Todo mundo ficou admirado e aleluia, adormecido. Mas eu quero dizer que com as lutas, com as perseguições, com as provas, com as restrições, esse leão está sendo despertado. Esse leão está tomando uma posição, aleluia. E quando a igreja toma uma posição, a história da nação muda, o decreto muda o decreto. Rabanda Suri andará, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar, não tenho muito tempo, mas a Bíblia fala de Paulo. Paulo chegou numa cidade e começou a falar sobre Jesus, e começou a falar sobre ressurreição, e começou a falar sobre salvação. Alguns ali gostaram, aceitaram, mas a maioria não aceitou. Pegaram Paulo, espancaram Paulo e levaram ele como morto para fora da cidade. E ele estava lá junto com os discípulos. Quando ele acordou do desmaio, estava todo quebrado, todo arrebentado. Sabe o que ele fez? É o que muitos estão fazendo: vou me esconder, vou correr, aquele lugar é perigoso, eles me bateram, me quebraram, me açoitaram. Não, a Bíblia diz que ele voltou para a cidade e para a praça e continuou falando de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O pastor Josué leu o Salmo 91, igreja, Alamana Suriá. Qual é a posição? Qual é a posição? Tímido não entra no céu, covarde volta para casa. Aleluia. Mas a Bíblia diz: diga o fraco, eu sou forte. Aleluia. Mas a Bíblia diz: cheguem os homens de guerra, subam os valentes, cheguem os homens de guerra, façam espada das vossas relhas de arado e lança das vossas podadeiras, e diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. O teu testemunho, a tua posição é muito importante. Aleluia. Pregando esta mensagem nesta noite, eu começo a sentir algo da parte de Deus, como se fosse uma brisa que vem do norte, da parte mais alta do comando de Deus, soprando sobre a nação brasileira. Aleluia. E não é porque eu ouvi dizer não, mas virá tempo de grande colheita, virá tempo de grande avivamento, virá tempo de grande prosperidade, porque a igreja ainda está tomando uma posição neste momento. Os crentes nunca oraram como estão orando agora. É de madrugada, é nos hospitais, é jejum nos domingos, é jejum na segunda-feira. Aleluia. A nossa boca ninguém fecha, a nossa boca fala que Jesus é o Senhor, é poderoso e dá vitória. É da vitória, graças a Deus. Ninguém vence a igreja do Senhor, ninguém cala a igreja do Senhor, ninguém para a igreja do Senhor. Aleluia. Todos quantos fizeram isso, todos quantos tentaram fazer isso, não ficaram para contar a história. Algo de grande da parte de Deus está já se movendo e acontecendo nos céus. O coração de Deus começa a bater forte quando a igreja começa a tomar posição. Igreja,
O coração de Deus, a mão de Deus começa a se mover quando a gente toma uma posição. Você imagina como ficou o coração de Deus, a mão de Deus, quando Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Você pode imaginar como ficou o coração de Deus quando Daniel continuou orando, mesmo que as pessoas foram sondar ele orando, e ele seria jogado dentro da cova dos leões. Você pode imaginar o coração de Deus quando Estevão levantou os braços e pregou um sermão poderoso, cristocêntrico. Você pode imaginar o coração e a mão de Deus quando a igreja do Brasil, que é 70 milhões, tomar uma posição de autoridade. Outro dia eu recebi no WhatsApp, aleluia, a figura de um leão bem grande, bem bonito, e estava escrito assim: o tempo de miar acabou, chegou o tempo de rugir. E aquele hino que diz ruja o leão, aleluia, ele é tocado no Brasil inteiro. Então receba esta mensagem, receba esta palavra, receba esta meditação para o seu coração e se posicione. Não fraqueje, não retroceda. Se você está com medo, vai com medo. Diga que você é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza, e Deus já está com a vitória preparada. Receba em nome de Jesus, aleluia. Seja tocado pelo poder de Deus. Use as armas que Deus deu. Use a autoridade. Use a ousadia. Use o jejum. Use a oração. Para baixo. Ninguém pode mudar. Tu és o leão da tribo de Judá, que as trevas se vão, Anjos de Deus, poderosos e velozes, corta o Brasil de norte a sul, de sul a norte, de leste a oeste. Barulho de espada no mundo espiritual. Demônios rangendo os dentes, potestades estremecendo, principados sendo subjugados. Receba autoridade, toma posição, receba. Tu és o rei, ninguém pode mudar. Tu és o leão da tribo de Judá, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge,
Ele ruge neste Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge neste lugar. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão diante da majestade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, que a Tua igreja, Senhor da glória, ela se posicione, meu Deus, ela tome uma posição, ela seja revestida com as armas, estratégias de guerra. Meu Deus, Tu tens a vitória, o Senhor já tem a vitória planejada, Senhor. Portanto, que a igreja tome posição, se levante mesmo, Senhor, no poder, na autoridade do Espírito Santo. Meu Deus, a nação brasileira é do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor da glória, e que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Oramos em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça com o povo de Deus, hoje e para sempre, em nome